dois povos, dois memoriais, dois cordeiros, uma só grande obra. Dois povos, povo de Deus no Antigo Testamento, povo de Deus no Novo Testamento. Memorial lá, Páscoa. No Novo, a ceia do Senhor. Cordeiro sacrificado na Páscoa apontava para um outro cordeiro, Cristo Jesus, a obra tremenda da salvação em Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa mensagem de Páscoa em 2024. Pensando no povo, primeiro povo, o povo de Deus no Antigo Testamento. Aí vamos para Êxodo, capítulo 12. O povo está escravo, é escravo no Egito, era escravo no Egito. E disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Deus está ali dando prosseguimento ao plano dele, soberano, de libertar o povo do cativeiro do Egito e conduzi-lo para a terra prometida, a terra de Canaã. Mas nesse contexto dramático, real, profético, é real porque é histórico, profético porque aponta também para o Novo Testamento. Eles precisavam imolar, sacrificar um cordeiro, colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque naquela noite o destruidor passaria, e onde houvesse o sangue nas portas não haveria morte, e juntamente com o cordeiro comer pães asmos e ervas amargas. E disse o Senhor: comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E mais adiante, Êxodo capítulo 12, versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E aí Deus vai dizer que eles deveriam guardar isso para sempre, e não se esquecessem que quando entrassem na terra prometida, deviam começar a guardar isto, ou seja, este rito. E quando os filhos os perguntassem, quando vossos filhos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e os adorou. E eles, diz o versículo 28, e eles fizeram assim como o Senhor havia ordenado através de Moisés e Arão. Obedeceram, confiaram em Deus. Por isso experimentaram o livramento, a libertação do Senhor da escravidão no Egito e não viram a morte acontecer nas suas casas. Mas aquele rito lá apontava e aponta para um outro. E nós então vamos para Marcos capítulo 14, e diz o versículo 1, dali a 2 dias era Páscoa, lembra? Deveriam estar sempre celebrando esse rito. E a festa dos pães asmos, lembra dos pães asmos, das ervas amargas lá? Versículo 12 de Marcos 14. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, lembrando que estava perto da morte de Jesus Cristo na cruz, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, lembra lá do cordeiro na Páscoa? Disseram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Aí Jesus orienta a irem numa casa, onde eles deviam preparar a Páscoa, né? E depois Jesus se reúne com eles para comer com eles da Páscoa. E diz o versículo 22, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir Jesus tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos o bebiam dele. Então lhes disse, isto é o sangue, é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Ué, ceia do Senhor, cadê o cordeiro? Eu falei um cordeiro lá no Antigo Testamento, 2 cordeiros, um cordeiro no Novo, está aqui o cordeiro, versículo 24,
Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Se você olhar em Marcos capítulo 14, versículo 12, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, fazia o sacrifício do cordeiro pascal? Fazia-se um sacrifício do cordeiro pascal. Agora há um novo sacrifício de um cordeiro, que é Jesus Cristo. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 5, fala que nós temos que celebrar a Páscoa com sinceridade, com pureza. Ele fala que Cristo é o Cordeiro pascal. Exatamente. O Cordeiro é Cristo, cujo sangue foi derramado na cruz em favor de muitos. E ele diz, Jesus Cristo: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Há uma expressão profética aqui também, apontando para o reino futuro a ser instaurado depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Agora o povo de Deus, no Novo Testamento, chamado igreja, corpo vivo de Jesus Cristo, comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, gente de todos os povos, tribos, nações, línguas, etc. Este povo, hoje, ele lembra da Páscoa. Ele até celebra a Páscoa. Não mais necessariamente comendo ervas amargas e pães asmos sem fermento, e muito menos sem sacrifício de cordeiro, porque o cordeiro pascal já foi sacrificado. É Cristo. E a obra tremenda que nós temos, a obra perfeita, superior, eterna, lembrando que aquilo do Antigo Testamento era sombra de algo maior, superior, eterno, que haveria de vir, que é em Cristo Jesus, conforme diz Hebreus 10. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. A obra tremenda é a salvação eterna, a libertação da condenação, da escravidão, do pecado, da morte eterna, ter o dom da vida eterna, a adoção como filho de Deus, a unção do Espírito Santo, a esperança reservada nos céus. Essa é a grande obra feita através de Jesus Cristo, da qual desfrutam todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma feliz Páscoa para você, mas ao mesmo tempo lembrando que o povo de Deus, ele tem a ceia do Senhor, onde regularmente a comunidade do discípulo de Cristo celebra como memorial para lembrar da morte de Cristo pelos pecados, o sangue derramado de Cristo, a sua morte, o seu corpo dado, a sua ressurreição dentre os mortos, mas ao mesmo tempo a missão que nós temos de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Não há nada de errado o povo de Deus celebrar Páscoa. Não com a mesma expectativa, realidade do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas ele hoje celebra a ceia do Senhor com a mesma expectativa, com a mesma realidade que os discípulos de Cristo e a igreja no primeiro século começou a celebrar. Naquilo que Paulo fala, que eu do Senhor Jesus recebi, também vos entreguei. E eu ia com respeito à ceia do Senhor. Eu não vou escrever um texto porque não tive tempo, eu cheguei de viagem, mas no site paroalvo.com você tem um texto sobre a ceia, sobre a Páscoa, melhor falando. Um forte abraço para você.